Olá, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e eu espero que esse nosso novo estudo que estamos iniciando hoje, que será na carta de Paulo aos Efésios, possa transformar sua vida, possa te trazer as mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida, através do conhecimento da Palavra de Deus. E que nós possamos crescer juntos, edificados, né? Como corpo de Cristo, como o santuário de Deus, filhos que somos, né? Salvos e transformados, que possamos crescer cada vez mais de glória em glória até o ponto em que iremos ter a perfeita imagem do Filho de Deus em nós. Bom, hoje nós vamos dar início ao estudo na carta então de Paulo aos Efésios, né? Eu espero passar hoje pelos 14 primeiros versículos. Se o tempo se prolongar aí, né, de gravação, nós paramos antes, não tem problema, mas vamos tentar fazer isso. Eu só queria, antes de iniciar a leitura aqui do texto, fazer uma pequena introdução e dizer que essa carta aos Efésios, ela foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma, em que ele ficou numa prisão domiciliar, né, sob custódia do imperador. E provavelmente essa carta ela foi escrita também no mesmo período, no mesmo momento, né, nessa primeira prisão em Roma, no mesmo momento em que foi escrita também a carta aos Colossenses e a carta de Filemão, que pode ser também um gancho aí para a gente continuar estudando depois de Efésios. Podemos entrar aí na carta escrita aos Colossenses por Paulo. Então essa carta foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma, né? E já chama atenção, eu não preciso, de certa forma, provar que essa carta foi escrita por Paulo, porque ele mesmo inicia a carta dizendo Paulo, né, apóstolo de Cristo Jesus, né? Então ele inicia dizendo o nome dele. Então essa carta é de autoria de Paulo, mas o que me chama a atenção é que os irmãos vão poder acompanhar, né, se Deus permitir, nesse estudo, que Paulo ele tem uma explosão logo no início da carta de louvor e adoração a Deus. Ele tem um êxtase aqui, e tudo isso de dentro de uma prisão, né? Então, você imagina, o apóstolo preso, já tinha passado por tantas coisas, né? Já tinha sido apedrejado, açoitado, enxotado, tinha sido chamado de tagarela, tinha passado por várias situações em que, até nós, no último livro que estudamos, né, de Gálatas, no finalzinho ele fala que ninguém me moleste porque trago no corpo as marcas de Cristo, né? É justamente isso, todo o sofrimento físico que Paulo teve. E aqui nesse momento não é diferente, porque está preso, né? Está numa prisão. E de dentro da prisão, qual seria o sentimento, né, que nós teríamos, né? E qual é o sentimento de Paulo aqui? Sentimento de prestar um louvor assim tão profundo a Deus, né? Em que logo no começo da carta ele tem uma explosão mesmo para falar, olha, Deus é isso, né? Nosso Deus, ele é assim, olha o que ele fez por nós, né? Tanto é que Efésios, né, a carta aos Efésios, não é uma carta que vai tratar de problemas particulares da igreja, né? Interessante, nós estudamos Gálatas, então vocês viram lá o problema dos falsos mestres, ensinos judaizantes que Paulo estava condenando, e vem trazer a questão
da salvação, da fé em Cristo, e que somente a fé basta para a salvação, que nenhuma obra mais é necessária para isso. E aqui em Efésios ele não vem tratar de problemas particulares, mas ele vem falar de Deus. Então, na verdade, no começo da carta, Paulo ele fala de Deus, do nosso Deus triuno, não do Deus Pai só, mas do Deus triuno. Ele fala do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, o que foi feito por nós, qual é a garantia que nós temos, e a partir disso poder ter uma vida de entendimento da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e a partir disso ter uma vida de paz. E o que isso, na verdade, se traduz, né, na nossa vida, o que vai acontecer com a nossa vida. Então, se a gente dividir Efésios, tem 6 capítulos ali, né? Se nós dividirmos o livro de Efésios pela metade, né, os 3 primeiros capítulos, basicamente, Paulo ele vai falar de doutrina. E os 3 últimos, né, 4, 5, 6, ele vai aplicar a doutrina na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo. Ele fala, nessa carta, ele vai falar de Deus, do Deus triuno, da doutrina da salvação desse Deus, do plano desse Deus, do que ele é, né? E o que a igreja é e o que a igreja tem, né? Interessante que hoje nós vemos muitos cristãos viverem uma vida de salvos, mas uma vida medíocre, uma vida de pobreza, porque não entendem a riqueza que há na salvação de Deus. Não entendem a riqueza que eles possuem. O que é que está nas mãos deles? Os cristãos não entendem isso e vivem uma vida medíocre, uma vida sem paz, uma vida pobre, uma vida tendo tudo, porque Cristo nos garantiu tudo, né? Cristo não te garantiu uma pequena porção da graça, das bênçãos de Deus. Não te garantiu uma porção dela. Ele te garantiu toda bênção espiritual, né? Por meio de Cristo, mas Deus é que nos entrega isso e é aplicado em nossa vida através do Espírito Santo. Bom, então basicamente essa carta vai falar de Deus e essa carta vai falar da igreja e aplicação. Doutrina, primeiros 3 capítulos, e aplicação de doutrina na vida, né? Ele vai falar de família, ele vai falar da unidade da fé, ele vai falar da nossa nova natureza lá para o fim, né? Vai falar do lar cristão, né? Aquele finalzinho, né, do livro de Efésios, muito conhecido, quando ele vai falar da armadura de Deus, né? Então nós vamos passar por tudo isso, né? Mas eu quero começar aqui lendo e estudando com os irmãos o capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 14. Então façamos a leitura, Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus. E os irmãos, prestem atenção. Quanta coisa que há nesses 14 primeiros versículos. É impressionante a quantidade de material que nós temos aqui, né? Nossas aulas estão durando aí mais ou menos 50 minutos, né? É muitíssimo pouco tempo para estudarmos esses 14 versículos. Então, é claro, nós poderíamos passar versículo por versículo estudando em cada aula, um versículo por aula, que teria conteúdo. Mas, né, se fizermos isso, nós vamos... não acabamos em um ano essa carta, né? Mas vamos lá. Diz assim... só um detalhe, né? Os irmãos sabem que eu gosto muito de ler, né? De fazer leitura. Só para os irmãos entenderem o tanto de conteúdo que pode ter dentro aqui de Efésios, né? Eu não sei quantos conhecem o pastor falecido Martin Lloyd Jones, né? Ele era do país de Gales era um médico cardiologista que abandonou a medicina para se tornar ministro do Evangelho
e foi ali ministro na Capela de Westminster, na Inglaterra, durante vários anos, né? Talvez ele seja o maior teólogo do século XX. Talvez o maior teólogo do século XX seja Martyn Lloyd-Jones. Só para os irmãos entenderem o tanto de material que pode ter, né? Eu tenho aqui uma coleção de Lloyd-Jones somente de Efésios. Somente de Efésios. Quem gosta aí do Lloyd-Jones vai vibrar, né, com isso aqui. Olha, isso aqui é que minha gravação fica ao contrário aqui, né? Eu não sei como que vai ficar aí para os irmãos, mas acho que seria isso aqui, né? Olha só, nós temos aqui 7 livros, né? Acho que ficou errado agora. Bom, mas é que está ao contrário. Nós temos aqui 7 volumes de livros pesados, de livros de... Aqui, só esse aqui, esse último, por exemplo, 450 páginas. Isso aqui para falar de Efésios, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Quanto tempo nós vamos? Então, nós vamos... eu vou me comprometer, né, a fazer a leitura, mas também eu quero... Esse é um material que eu indiquei lá no grupo, né, que é o comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe, né, editora geográfica. Então, eu tenho trabalhado com vários livros, né, inclusive comentários bíblicos da Reforma, né, para a gente ir lá na raiz, né. Então, eu tenho buscado assim, estudar várias coisas para trazer para os irmãos o estudo, para que realmente seja um estudo bíblico, não seja um estudo que seja tendencioso, tá? Que seja tendencioso. E antes até de fazer a leitura aqui desses primeiros 14 versículos, eu quero adiantar para os irmãos que Efésios vai tratar de temas controversos. E vai tratar de temas que as pessoas não querem estudar. Por quê? Muitas vezes são termos que podem ofender um pouco, às vezes, o que as pessoas acreditam, né? Ou no que as pessoas acreditam. Mas eu quero desafiar você a deixar de lado todo preconceito que você tem com alguns termos aqui. Todo preconceito, porque muitas vezes quando nós vamos estudar textos complexos e controversos, nós temos o nosso preconceito com relação àquilo, e muitas vezes são coisas que nós já aprendemos de algumas pessoas, né? Aprendi com meu pai isso, tantos anos na igreja eu aprendi assim, eu não vou mudar. Irmão, deixa sua mente aberta para receber a palavra de Deus, porque se sua mente tiver que mudar, mesmo você tendo 30 anos de igreja, né, vai ter que mudar. Se você está 50 anos na igreja e aprendeu de um jeito, e você precisar de mudança na forma que você acredita, você vai mudar. Você vai ter que mudar. Porque a palavra de Deus, ela transforma você até você morrer. Até a sua sepultura você vai ser transformado. Até porque você é transformado de glória em glória. Então, abra sua mente. Amplie a possibilidade de entendimento, né? Deixe seu coração aberto para receber esses termos, né? Os irmãos já vão entender logo na leitura quais são os termos, né? Então, façamos a leitura. Efésios capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Diz assim:
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Graças a Deus por esse texto. Glórias a Deus por esse texto. Irmãos, aqui é profundidade de conhecimento de Deus. Esses 14 versículos, olha, representam uma enxurrada de conhecimento sobre Deus. Representa uma montanha de trilhões de toneladas de conhecimento de Deus para que nós possamos absorver. Em poucos versículos, nós temos aqui, nós poderíamos passar a vida inteira estudando esses 14 versículos e meditando neles, porque aqui tem teologia, aqui tem conhecimento de Deus, aqui tem reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Aqui tem reconhecimento do que Cristo fez e do que nós éramos antes dele ter feito para conosco. Aqui tem a possibilidade de ter certeza absoluta se existe algo nessa sua vida que você pode ter certeza, é claro, se você estiver dentro da família, né, de Deus. Se existe uma coisa que você pode ter certeza, essa é, que é uma verdade, isso é a salvação que Deus começou em você e vai terminar. Por isso que eu disse que essa carta vai falar da riqueza de tudo que a igreja tem, que é o que o corpo de Cristo tem, que você tem, que eu tenho, e que nós nem imaginamos, porque você não vai conseguir compreender isso aqui até o fim da sua vida, completamente, né?
Então, você pode até compreender grande parte disso e reconhecer essa riqueza, mas o valor dela e o que ela é, você nem vai conseguir compreender até o fim da sua vida. Mas vamos lá. Rapidamente aqui o início. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então já começa aqui. Paulo não foi escolhido por homens e nem mesmo ele foi vontade dele ser apóstolo. Ele estava com vontade de ser apóstolo quando ele estava no caminho a Damasco para prender e matar cristãos? A mínima vontade ele tinha de ser apóstolo de Jesus. Então, foi contra a própria vontade dele. Irmão, a sua salvação, você ter aceitado Deus, foi contra a sua vontade. Porque a sua vontade era a vontade da carne, que era escrava do pecado, onde só ela existia, o espírito estava morto. Era morto espiritualmente, eu também, você, todos. Então, a nossa salvação ela foi contrária à nossa vontade, porque a nossa vontade era estar longe de Deus, e é a vontade que ainda reina nas pessoas que estão por aí, as pessoas do mundo. Elas até podem falar que querem Deus, mas a verdade do que Deus é, elas não querem. Tanto é que elas falam que querem Deus porque não conhecem Deus, porque esse Deus verdadeiro que nós conhecemos, esse ninguém quer, a não ser que Ele intervenha e tire você dessa situação. É isso que aconteceu com Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e não de homem algum, e muito menos da minha, aos santos, então ele vai escrever aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Opa, aqui a gente já cai por terra, já derruba, né, por terra a questão do que é o santo, né? Para você ser santo, você não precisa morrer e ter uma vida reconhecida de santidade, ter feito pelo menos 2 milagres, como basicamente ali a Igreja Católica faz, quando ela canoniza alguém e coloca alguém como santo. Qual que é ali a questão? A pessoa tem que morrer, tem que passar por toda a vida vai ser averiguada para ver se foi uma vida de santidade, ter feito pelo menos 2 milagres durante a vida, então aí foi uma pessoa santa. Não. Aqui Paulo está escrevendo para os santos que estão vivos, não morreram ainda. Então, o que é santo? É aquele que é salvo, é aquele que é crente em Deus por meio da obra de Cristo. É aquele que crê na obra de Cristo, é aquele que crê em Cristo. Porque se você crê em Cristo, na obra de Cristo, você é ligado novamente a Deus e você se torna santo, porque você é fiel em Cristo Jesus e é fiel à fé que você tem, você é fiel a Cristo. Isso é ser santo. Óbvio, no ponto máximo da palavra, né? Você é um santo perfeito, irrepreensível? Não, essa não é sua condição atual, mas é a sua condição espiritual. Espiritualmente você já é santo e irrepreensível diante de Deus. É por isso que já vou adiantar, né? Mas é por isso que ele diz lá que nós recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é um cidadão do céu andando aqui nessa terra, ainda habitando dentro desse corpo pecaminoso. Por isso que você tem 2 naturezas, né? A espiritual, que já é santa e irrepreensível, porque você já tem o Espírito Santo dentro de você, né? E o Espírito Santo, estando dentro de você, ele não te deixa mais. Você pode entristecê-lo, você pode apagar e fazer com que o ministério dele na sua vida seja de certa forma apagado, pobre, porque você pode ser um salvo e ter uma vida pobre, né? Mas você pode ter um salvo e ter uma vida rica de bênçãos, e é justamente o que esse texto vai falar, né? O que a carta vai falar aos Efésios. Então, santos e fiéis em Cristo Jesus são para estes
não só que estão em Éfeso, mas são fiéis em Cristo Jesus. Todo cristão que viesse a ler essa carta é para eles. Versículo 2: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça e paz. Graça, a nossa vida é uma vida de graça, tudo é pela graça. Então, o que é você ter graça de Deus? É você ter tudo o que Deus pode te dar, é você ter a graça dele. Porque através da graça dele, você tem todas as bênçãos espirituais, elas representam a graça dele. Quando Deus te dá graça, ele te dá todas as bênçãos espirituais. E duas palavras, graça e paz de Deus. O que é a paz de Deus? É o que todo homem quer. Todo homem quer paz, mas você só pode ter paz se você tiver a graça de Deus sobre a sua vida. Quais foram as duas frases que Cristo falou aos seus discípulos, apóstolos, que estavam trancados naquela casa, quando Cristo tinha sido morto, sepultado, estava na sepultura? Os apóstolos se fecharam dentro de uma casa, trancaram as portas porque estavam com medo dos judeus, com medo de serem mortos também, porque eles tinham sido vistos com Jesus. Estavam com medo, estavam sendo covardes ao que eles tinham aprendido. Os próprios apóstolos que viveram com Cristo estavam com medo de pôr o pé para fora. Então trancaram as portas. Cristo aparece, entra lá dentro sem abrir a porta, ele atravessa a porta, se coloca no meio deles, e as duas primeiras frases que Jesus fala aos seus apóstolos, depois de ter ressuscitado, são: paz seja com vocês, paz seja convosco. Segunda vez, paz seja convosco. O que Cristo conquistou para nós foi tudo aquilo que Deus pode dar e deu para Cristo, Cristo deu para nós. Isso é graça de Deus. E com a graça de Deus nós temos a paz de Deus. Então, não é por menos, que Cristo tenha falado por duas vezes: paz de Deus seja convosco, logo após ter ressuscitado. É porque você precisa, e Deus quer que você tenha uma vida de paz. Mas você só pode ter paz quando você recebe e entende que recebeu a graça de Deus. Porque não basta só Deus te dar graça, você tem que entender que Ele te deu essa graça, para que possa ter uma vida de paz. Então, Paulo deseja isso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que é quem conquistou isso para nós, estejam com vocês. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele quer bendizer ao nome de Deus. Ninguém pode receber uma colocação dessa, Bendito seja o Deus, bendito. Ninguém pode receber isso a não ser Deus. Por quê? Deus está numa categoria diferente de todas as outras pessoas, diferente de todas as outras criaturas, diferente dos anjos, de tudo. Deus está na categoria de Deus, só existe Ele. Então, só Ele é bendito. Aí, os irmãos vão me perguntar, mas o homem não pode ser bendito também, Porque quando o anjo chegou para Maria e disse: olha, o Espírito Santo você vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo e você é bendita por isso. Então não pode? Mas olha só, nós só podemos receber esse termo, como característica de ser benditos quando nós recebemos algo de Deus. Aí nós somos benditos. Mas sem Ele, nós não somos. Deus, ele é bendito intrinsecamente, nós não. Nós só somos benditos quando somos agraciados por Ele. Aí nós somos benditos.
Se você creu em Cristo, você é bendito por isso. Mas você não é bendito intrinsecamente, como Deus é. Só Deus pode ser bendito no valor integral dessa palavra. Só Ele. E bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já vai adiantar que nos abençoou, não que nos abençoará, e não que nos já abençoou, mas que nos abençoou e nos tem abençoado, porque isso está passado e presente agora, nesse momento. Você já tem isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou passado e nos abençoou. Se é passado, é agora. E isso serve também para frente, não que Ele nos abençoará. Toda a bênção de Deus já foi depositada sobre a sua vida. Olha só. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se são todas as bênçãos, é porque tudo aquilo que Deus pode te dar já foi depositado sobre a sua vida. É claro, muitas coisas ainda não aconteceram, não se consumaram no sentido final, obviamente, né? Os irmãos já sabem, a glorificação, isso não aconteceu, mas espiritualmente ela já aconteceu. Não aconteceu agora, nesse momento, porque Deus ele é atemporal, ele vê tudo como um retrato. Para ele não tem passar de dias, né? E horas e meses. Para nós sim, mas para ele já é definido a nossa glorificação. É por isso que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Foram garantidas por meio de Cristo. Ele é o nosso representante diante de Deus. Então, por meio de Cristo diante de Deus, nós já somos espiritualmente completos. Já recebemos tudo que podemos ter. É por isso que eu disse que você pode ter uma vida medíocre mesmo sendo salvo, porque você já tem tudo. Não há nada a ser conquistado mais nessa vida que possa se comparar ao que você já recebeu. Nada. Irmão, você orar por um milagre e ele acontecer é bênção, mas nem se compara com todas as bênçãos que você já recebeu, porque tudo aquilo que você foi predestinado para ser, já vou até adiantar uma palavrinha aqui, tudo aquilo que você foi predestinado para ser, você já é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por mais que hoje na sua vida e a sua vida seja uma vida de luta, de provação, de luta e que vence uma batalha e vem outra e você vence, mas a vitória já é garantida. Ela já foi conquistada, porque foi conquistada por Cristo, não é por você. Não é você que vai garantir essa vitória. Tudo bem? Por isso que nesse versículo 3, antes dele falar realmente o que Deus fez, o que Jesus fez e o que o Espírito Santo fez por nós, ele coloca esse versículo 3 aqui para falar, olha, vocês receberam tudo, nós já temos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. É por isso que você é cidadão do céu andando aqui nessa terra, né? Você é peregrino. A sua viagem aqui, você tem que fazê-la, né? Com os dois olhos no seu lar, né? No seu lar final e no seu lar verdadeiro, que é o lar celestial. É por isso que lá você já é totalmente abençoado e você já recebeu tudo o que precisava sob aquele prisma, né? Naquela situação, na situação espiritual, você já é completo.
Versículo 4. Antes da fundação do mundo, é isso mesmo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Significa que antes de Deus criar, Deus é grande ou não é? Então, aqui que eu quero que você amplie sua mente, abra sua mente, volte lá para trás, onde o mundo nem era mundo, onde só existia Deus, ou quando só existia Deus, na Trindade, em amor, em comunhão, em total autossuficiência. Lá, naquele momento e naquele ponto de toda a história, na eternidade passada, antes do mundo ser criado, antes de Deus criar a primeira partícula, Ele nos escolheu. Deus foi pego de surpresa com o pecado de Adão? Teve que fazer um plano correndo aí de salvação por meio de Cristo? Apocalipse diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu antes da fundação do mundo. Significa que o plano estava totalmente estabelecido no controle de Deus. Esse vírus está fora do plano de Deus? Está fora do controle de Deus? Não. Perfeito. Está correndo completamente à risca daquilo que Deus determinou, porque tudo sempre esteve nas mãos dele. Tudo sempre esteve nas mãos dele. Ele apenas deu o pontapé e foi criando, e as coisas foram acontecendo conforme ele planejou. Ok? Então, só que aqui ele vai falar uma coisa incrível, que você, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Aqui é a doutrina da eleição. Doutrina da eleição, que muitos se estremecem na cadeira quando vão estudar. Irmão, a doutrina da eleição, a eleição de Deus, ela é bíblica, não adianta. E você não pode debater a eleição, você não pode discutir a eleição. Você não pode querer colocar coisas no meio da eleição para ela ficar um pouco mais palatável. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo nele. O que quer dizer? Que o motivo da escolha sua e minha para estarmos hoje na família dele, o motivo não está em você e em mim. O motivo da escolha dele está nele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. O motivo da escolha de Deus por pessoas está nele. O motivo está nele. Logo, não tem o que você argumentar. Você vai querer argumentar contra a eleição de Deus? O que nós lemos lá em Romanos, capítulo 9? O que nós lemos lá? Olha só, versículo 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Aí versículo 19 e 20. É aqui que eu disse que não lhe é permitido discutir com Deus sobre a eleição.
porque o motivo está nele. Você pode se remexer na cadeira quando vai falar sobre isso. Mas, irmão, você tem que aceitar essa doutrina. Versículo 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Porque quem pode resistir à sua vontade? Como se alguém dissesse, mas por que ele se queixa de alguém não aceitar quando o evangelho é pregado? Porque quem pode resistir à sua vontade? Então, uma pergunta, que você poderia fazer. Deus é injusto, então. Versículo 20. Mas quem é você, meu caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Não. Então, não lhe é permitido discutir com Deus ou discutir com quem quer que seja sobre essa doutrina da escolha de Deus, porque ela foi feita antes da fundação do mundo e o motivo está nele, não está em você e não está em mim. Logo, não tem o que eu discutir, ok? Não tem. Eu só sei que ele me escolheu. Eu só sei que ele te escolheu. Porque senão você não estaria aí. Porque senão eu não estaria aqui. Não foi. A Bíblia não está recheada de versículos. Não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Quando a ovelha é perdida, a ovelha vem sozinha ou o pastor deixa as 99 e vai procurar uma que se perdeu? Ele vai atrás. Ele nos amou primeiro. Não foi nós, não fomos nós que amamos ele primeiro. Ele nos amou primeiro. Por isso que ele nos escolheu, porque nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. Logo, é óbvio que não foi por algo que você fez ou deixou de fazer que ele te amou. Não foi. Foi porque o motivo está nele. Isso é um segredo. Dele escolher você e eu, nele, o motivo está nele, e isto é um segredo, e que nós não temos resposta, mas ele nos escolheu, porque senão, se ele não tivesse escolhido Paulo não seria apóstolo de Cristo pela vontade dele. Paulo continuaria com a sua própria vida. Se ele não escolhesse Paulo antes da fundação do mundo, o que Paulo falou? Deus me separou antes de eu nascer para revelar seu Filho em mim. Antes de eu nascer. Deus escolheu você, me escolheu antes de nós nascermos. E não foi num momento antes de nós nascermos, foi antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que tem controle de todas as coisas, sobre todas as coisas. Esse é. É desse Deus que Paulo quer falar aqui. É desse Deus. Você entende por que ele quer que é uma explosão de louvor, de adoração e de contemplação de quem é esse Deus? Porque ele já começa dizendo que antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. É desse Deus que Paulo quer falar. E olha só, quem era a deusa lá da época, dos Efésios? Não era a Diana dos Efésios? Você tinha o templo lá em Éfeso, da Diana dos Efésios. Era uma das 7 maravilhas do mundo da época. Esse templo era gigantesco. Diz a história que ele demorou 220 anos para ser construído. Você imagina? Passou ali quantas gerações, Pessoa vivia ali 80 anos, 3 gerações pelo menos para isso ser construído. E ela era adorada, ela era uma deusa. Paulo vem falar para os Efésios: o Deus que escolheu vocês, ele escolheu vocês antes da fundação do mundo. Esse é o Deus que eu estou pregando e que quero declará-lo aqui. É desse Deus que eu quero falar. É o Deus que faz tudo, já vamos ver isso, que faz tudo conforme a sua vontade e não a nossa. Porque já começou falando que ele é apóstolo pela vontade de Deus, Vamos seguir aqui. Versículo 4. Então, para que ele nos escolheu? Para quê?
Para quê? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, Deus escolheu todas as pessoas? Não. Porque se ele escolhe todas as pessoas seriam santas e irrepreensíveis diante dele. E se todas as pessoas foram escolhidas e estão nessa escolha, se todas estão, logo todas são santas e irrepreensíveis porque foram escolhidas para isso, e Deus é poderoso para cumprir o propósito da escolha. Então ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, quer dizer que isso vai acontecer com quem ele escolhe. Se ele escolheu todas, então ninguém vai para o inferno. Tá certo isso? Ou tá errado? Tá errado. Porque senão Jesus seria mentiroso. Ele disse: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Mas larga é a porta e o caminho é largo também para o que conduz à perdição. E muitos vão por esse caminho. Esses foram escolhidos para serem santos e irrepreensíveis? Não. Foram escolhidos para serem santos e irrepreensíveis um determinado grupo de pessoas. Porque estes são santos e irrepreensíveis. É por isso que você é santo e irrepreensível diante de Deus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, não por você mesmo. É por isso que ele escreveu a carta aos santos que vivem em Éfeso. Porque já são santos e irrepreensíveis diante de Deus. Porque esses foram escolhidos. Vamos lá. Agora, fomos só escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis? Irmãos, nós não vamos estudar os 14 versículos hoje, tá? Porque já deu 47 minutos e nós estamos no versículo 4. Então, já vou adiantar que nós vamos estudar só até o versículo 6, tá? Porque eu vou só adiantar aqui a divisão. Até do versículo 4 ao 6, ele vai falar de Deus, Deus Pai. Do versículo 7 ao 12, ele vai falar do Filho. E do versículo 13 e 14, ele vai falar do Espírito Santo. Então, nós vamos estudar no próximo estudo, do versículo 7 ao 14, ok? Que vai falar do Filho e do Espírito. Vamos até o 6. Então, o 4, né? Termina ali. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, né? Ele quer pessoas, ele quer filhos santos e irrepreensíveis diante dele. E ele escolheu esses para serem assim. Quando? Antes da fundação do mundo. Qual o motivo? Em que está baseado o motivo da escolha? Nele. Não em você, não em mim. Então não está baseado em nossas ações. Por quê? Se fosse por causa das nossas ações, ele nos escolheria. Por que nós somos santos e irrepreensíveis? Por isso, então, ele nos escolhe. Por sermos santos e irrepreensíveis, diante dele, ele nos escolheu, antes da fundação do mundo. Então, ele olharia lá para o fim, ele iria ver quem iria ser santo e irrepreensível e escolheria esses. Não, é o contrário. Ele escolhe para você ser santo e irrepreensível. Ele não te escolhe porque você seria santo e irrepreensível, então ele te escolhe antes. Ok? Que essa é uma confusão que o pessoal faz em relação à doutrina da eleição. Deus escolheu antes, mas ele já sabia que a pessoa iria crer. Então a fé seria uma obra máxima ali, né? Só que quem dá a fé também é ele, né? Essa fé não vem de você, não vem de nós. Então, é o contrário. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Eu estou usando a versão da igreja, tá? De 80 anos da igreja aqui. Eu estou usando essa versão, Almeida aqui, tá? Vamos lá. Versículo 5. É um pouquinho antes ali, né? Finalzinho do 4. Em amor, ele nos predestinou. Olha aqui, mais uma palavra que pega, né? Se a palavra
eleição já pega? E a predestinação, então? Em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Quê? O que ele falou aqui? Vamos ler de trás para frente? Por causa, o propósito é a vontade dele. Por causa da vontade dele. Vocês veem aqui o versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Irmãos, Paulo quer engrandecer esse Deus e quer colocar esse Deus como soberano máximo. É isso que ele quer fazer aqui. A soberania de Deus, ela é tão máxima e completa que ele diz o seguinte, lendo de trás para frente isso aqui, segundo o propósito de sua vontade, não a vontade de Deus, não a sua e a minha, segundo a sua vontade de Deus e o propósito dela, por meio de Cristo, ele nos predestinou para sermos filhos. O que significa predestinar? O que significa destinar? Eu estou destinando esse livro para doação. Vou doar esse livro. É mentira, tá, gente? Não vou doar esse livro, não. Mas, um exemplo aqui. Estou destinando esse livro para doação. Então, o destino final deste livro é estar na mão de alguém. Ok? Agora, predestinar é destinar antes do quê? Antes de tudo. Antes desse livro ter sido impresso e feito, antes mesmo dessa editora ter sido fundada, eu já predestinaria esse livro para adoção, né? É isso que Deus fez. Predestinar é dar um destino final antes. É você que predestina a sua vida. É você que tem o controle da sua vida. É você que é o soberano. É você que está na cadeira do centro do universo e comanda a sua vida a tal ponto de dar o fim que você deseja? Ou é Deus que faz isso? Ou é Deus que está na cadeira do centro do universo? Ou é Ele que ocupa essa posição? É você que destina a sua vida a algo? Ou é Deus que faz isso? Ou melhor, que predestina? E de acordo com qual vontade? A vontade dele. Meu irmão, cada vez que eu estudo a eleição, cada vez que eu estudo a predestinação, eu fico de queixo caído diante desse Deus. Eu reconheço o meu lugar. Eu reconheço que eu sou apenas o pó que sobra na balança de pesagem. Porque a humanidade é isso perante Deus. Eu reconheço o meu lugar. Quando eu estudo a soberania de Deus, eu reconheço o meu lugar. Eu me coloco no meu lugar. E eu contemplo esse Deus. Você só pode contemplar o tamanho desse Deus quando você reconhece o seu tamanho. Você só pode contemplar o tamanho desse Deus quando você reconhece o tamanho do universo e entende que Ele criou isso. E Ele é maior não sei quantas vezes do que isso. Irmãos, esse Deus é soberano. Esse Deus é soberano. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. O motivo está nele. Para você ser santo e irrepreensível, não o contrário. Não te escolheu porque você é santo e irrepreensível e é fazedor de boas obras. Ele te deu um fim específico e determinado antes do começo da sua vida. Vocês lembram o Salmo 139?
O que Davi fala? O que Davi fala no Salmo 139, essa maravilha de salmo? Depois vocês leem em casa esse salmo, né? O que ele escreveu aqui, ó? Versículo 139. Quando, no versículo 16, ele diz: Deus, os teus olhos me viram quando eu era substância ainda informe. O que é isso? Sabe quando você era um fetinho na barriga da sua mãe? Ali, você não tinha forma de gente ainda. E Deus te viu lá. Os teus olhos me viram. Seus olhos viram a minha substância ainda informe, sem forma. Lá, uma célula. Você começou sendo uma célula, meu irmão. Como é que você pode dar destino para a sua vida? Você começou sendo uma célula, tá? 46 cromossomos, 23 sua mãe, 23 seu pai, um núcleo só, uma célula só que se começou a se dividir. Você era uma substância informe, né? E no teu livro, Deus, foram escritos todos os meus dias, desde o primeiro até o último, cada um deles escrito e determinado. Quando Deus escreveu tudo isso? Quando nenhum deles ainda existia. Antes que o primeiro dia seu tivesse existência, Deus escreveu todos eles. Escreveu e determinou. Você entende como não dá para discutir eleição? Como não dá para discutir predestinação? Não dá para discutir. É bíblica. Deus apresenta ela. Deus não tenta explicar. É isso que é. Deus não tenta explicar. Deus só apresenta os termos. Ele diz que é assim. Ele não explica. Tem explicação? Não. Não tem como explicar. Eu não estou explicando para os irmãos a predestinação e a eleição. Eu só estou dizendo que ela é bíblica e ela existe. É isso só que eu estou dizendo. E Ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Então, se já é maravilhoso Deus te ter escolhido para ser santo e irrepreensível, você podia estar diante dele sendo santo e irrepreensível e só. Estou olhando o relógio aqui, estamos chegando para o fim. Você podia ser só santo e irrepreensível. Ele te escolheu para isso. Você poderia ser, então, um servo, um súdito, um servo, né? Um escravo ali, santo e irrepreensível. Ele te fez isso, ele te escolheu para ser assim. Aí Paulo ele vai mais além. Ele fala, te predestinou para ser filho dele. Então, além de ser santo e irrepreensível, você foi predestinado para ser filho dele. O destino final da sua vida e minha, se ele escolheu você e me escolheu antes da fundação do mundo, o destino final é ser filho dele. Ele nos escolheu para isso. E fez isso por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Então, tem chance disso não acontecer com quem ele escolhe? Se ele escolheu você, se ele me escolheu, tem chance de eu não me tornar filho dele? Só teria chance se dependesse de mim, se o motivo da escolha estivesse em mim, porque eu continuo pecando. Só não aconteceria se o sacrifício de Cristo tivesse sido em vão, mas foi por meio de Cristo que ele fez isso. Então, o sacrifício de Cristo foi perfeito, Deus aceitou o sacrifício do Filho. Ele aceitou. Isso é uma prova de que a filiação de Deus vai acontecer com quem ele predestina para isso. E o ponto final do que de tudo que ele fez, né? O porquê de tudo. Ele só dá
né? Ele escolheu nele, pela vontade dele, por meio de Cristo, né? Sem depender de você e de mim. E para quê? Versículo 6, que é o último que vamos ler aqui. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmão, Deus quer que a glória dele seja louvada. Desculpa. Ele quer que a glória da graça dele seja louvada. Se Deus quer que a graça dele, a glória que há na graça dele seja louvada, óbvio que tudo tem que ser pela graça. E tudo tem que ser gratuito, sem você conquistar isso. Entende? Então não pode depender de você e de mim. Então o motivo da escolha não pode ser você e eu, tem que ser Deus. É por isso que o meio para a filiação acontecer tem que ser por meio de Cristo, não pode ser por causa de você e por causa de mim, a obra que você faz e eu faço. É porque tem que ser pela graça. É porque Deus quer que a glória da graça dele seja louvada. E não a glória da sua boa obra. E não a glória de algo que é em você, para que ele escolha e te predestine, sei lá o quê. Entende, irmão? Se você ler de trás para frente isso aqui, você entende que Deus é graça, tudo é pela graça. Graça é porque é gratuito. Vem fora de nós, não brota de nós. A fé é um dom de Deus. Dom de Deus é o quê? Graça. Você escolheu ele? Não, ele te escolheu. Você amou ele primeiro? Não, ele te amou. Mas você teve fé quando o evangelho foi pregado? Sim, mas a fé vem dele. E a fé é um dom de Deus. E qualquer dom de Deus é graça. É favor e merecido. Deus ter te dado a fé para iniciar todo esse processo de crer em Jesus e receber tudo isso, a fé, que é o pontapé, não veio de você. Isso veio de Deus. Veio de Deus. É dom de Deus, é graça. E Deus quer que essa graça, a glória que há nessa graça, seja louvada. Óbvio que tudo, o foco, os holofotes estão voltados para Deus. Tire de você, meu irmão. Coloque em Deus. O motivo de tudo está em Deus. E esse Deus Pai. Óbvio aqui que no decorrer do texto ele vai falar da Trindade, né? Ele vai falar do Filho e do Espírito. Mas nós só vamos ver isso no próximo estudo, tá? Então eu vou parar por aqui. Já deu aí 1 hora e pouquinho. Irmãos, Efésios é sensacional. Essa carta é sensacional, tá? Que os irmãos possam crescer em conhecimento e entendimento, não em bênção, porque já receberam toda a bênção, tá? Você já é totalmente abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Medite nesse texto, leia, releia, medite. Deixe isso aqui falar com você, porque você vai descobrir um Deus tão grande aqui, né? Muito maior do que você já tem reconhecido. Porque a questão é que Deus, ele é de um tamanho que é. Agora, para você, ele pode ser menor, um pouco maior, mas ele tem o tamanho dele, que eu garanto para os irmãos, é maior do que tudo que nós temos falado dele. Tudo que você ouviu falar sobre Deus até hoje na sua vida, eu me arrisco a dizer que é nada ainda, perto do tamanho que Deus é. Então a questão é você crescer em conhecimento e entendimento desse Deus, porque o tamanho dele já é... Você só tem que conhecer isso. Por isso que a vida eterna é essa, né? Lá em João 17, que te conheçam a ti como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa, né? Conhecer Deus. E você é transformado de glória em glória quando você conhece Deus. Não é quando você faz nada aqui nessa terra, é quando você conhece Deus, ok? Vou parar por aqui, porque senão
me empolga, esse texto me empolga, tá? Se os irmãos deixassem aqui eu ficaria falando, tá? Mas fica muito extenso. Então, o próximo estudo, continuaremos a partir do verso 7 até o verso 14. Deus abençoe a todos, tenham todos uma semana abençoada, até o próximo estudo, se a Deus assim permitir.